enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. O Senhor precisa nos encher dia após dia, de glória em glória, para que possamos continuar e prosseguir. Aqui é o César mais uma vez, seja bem-vindo ao meu canal. Eu venho trazer mais um pequeno trecho da palavra do Senhor, a fim de edificar nossas vidas. Então eu vou direto ao ponto, comentando que o pilar dessa fala é sobre uma palavra, ou até melhor dizendo, um diagnóstico que hoje é muito compartilhado nos altares sobre depressão. É verdade, com certeza você já deve ter visto aí um homem de Deus, alguém conhecido, talvez falando para um grande público, para uma grande audiência, e até mesmo atrelando, dizendo que homens ou grandes homens de Deus da palavra do Senhor passaram por esse diagnóstico chamado depressão. Mas será que é verdade mesmo? Será que eles passaram pela tal da depressão? Será que eles passaram por esse diagnóstico? Então eu vou usar aqui uma referência que é muito usada como base para poder falar sobre essa experiência ou experiência com esse tipo de diagnóstico. É onde falam muito do profeta Elias, quando ele foi perseguido por Jezabel para ser morto, e aí ele sentou debaixo de uma árvore e conversou com Deus. Então, para não ficar apenas na minha fala, vamos lá para 1 Reis, versículo 19, direto para o capítulo 4, que está escrito assim: conversa de Elias com Deus. Assim ele disse: depois de ir ao deserto, caminhando de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Zimbro é uma árvore. E pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E depois disso ele deitou, dormiu debaixo de um zimbro, a árvore. E eis que então um anjo veio e tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar novamente. Então, gente, vamos parar para pensar. Será que é mesmo que um homem de Deus, depois de ser usado para aqueles grandes feitos, fazer o fogo descer do céu, queimar aquele sacrifício, inclusive o sacrifício ele ainda molhou para poder mostrar o grande poder de Deus ali, naquele momento, né? E aquele desafio ali com os profetas de Baal que estavam se cortando, clamando os deuses, que nada fez. E Elias ainda debochava deles. Então, imagina você, naquela situação, naquele desafio ali, praticamente sozinho, enfrentando todos aqueles profetas que tinham ali suas conexões, sua ligação ali com a idolatria, com os espíritos maus, e ele ter vencido aquele desafio, ter sido usado para fazer aquele grande feito sobrenatural através do poder de Deus, e ainda receber a autoridade de Deus dos céus para poder matar aqueles 400 profetas de Baal. Pode mesmo um homem desse ter tido a tal da depressão? Mas está escrito que ele sentou debaixo de um zimbro após isso, e aí pediu para que o Senhor o levasse. Imagina você, um homem depois de ter feito tudo isso, sabendo que a rainha Jezabel era muito má, né? Porque na verdade ali o propósito de Deus é que o rei Acabe continuasse disseminando ali os princípios do Senhor, os ensinamentos do Senhor através do reinado dele, mas calhou ali dele casar com a rainha Jezabel, que era contra os princípios e contra a autoridade de Deus, e aí teve esse conflito. Então imagina você, sabendo que ela era má, que ela recusava e rejeitava as coisas de Deus, já sabendo ele qual seria a reação dela ao saber do resultado do desafio da história da morte dos 400 profetas de Baal, ele já sabia que a morte iria o perseguir, tanto é que ele fugiu. Agora eu pergunto a você, se realmente o profeta Elias queria morrer de fato, sair dessa vida, por que ele não ficou lá perto da rainha Jezabel para ela terceirizar logo o serviço e a situação? Não, ele fugiu, então ele não queria morrer. Então ele fugiu para o deserto e ali conversou com Deus para que Deus o recolhesse, né? Então, quando às vezes você se encontra numa situação, numa opressão, numa situação muito difícil, Senhor, se eu pudesse me levar, me tirar dessa vida, muitas pessoas estão doentes e preferiam de repente partir para o anseio do Senhor e não sofrerem mais com o problema que tem. Então aqui foi uma expressão, foi um desabafo que Elias fez mediante ao novo sofrimento que iria transcorrer, sabendo ele qual seria a reação da rainha Jezabel, que era má e mandaria o matá-lo. Mesmo assim o anjo do Senhor veio, desceu, o alimentou e disse: como desse pão bebe essa água, que é longa a tua caminhada. Então deixou aqui clarear talvez a sua mente, se porventura estiver essa dúvida, se você tem algo que lhe pede
pesa, ou lhe dificulta, ou lhe causa até mesmo algum medo ou receio de continuar seguindo na obra do Senhor, você que é um ministro, tem alguma atividade aí na sua igreja, entenda uma coisa: se você passa algo do tipo, como o profeta Elias passou, você não passa uma depressão, você passa uma coisa chamada opressão. E Jesus não nos escondeu isso. Ele disse que seríamos levados à morte todos os dias. Depressão, deixa eu deixar claro para você, depressão é aquela pessoa que infelizmente ela fica no cômodo de uma casa, ela não tem vontade nem de tomar um banho, de trocar de roupa, de sair, de interagir, de se envolver com alguma atividade. Ela infelizmente às vezes tem até atitudes mais abruptas, ela corta a si mesmo, né, até o ponto de sangrar-se, ela pensa em suicídio. Então, se você não pensa em nada disso, não passa por esse tipo de dificuldade, esse tipo de neutralismo na sua vida, você não fica neutralizado com isso, então você não tem depressão. Já cai por terra aqui esse entendimento. Se o inimigo tenta confundir a sua mente, eu já anulo aqui agora em nome de Jesus. Você não tem depressão. Você tem algo comum que todos os homens de Deus passaram, que é a opressão, e que próprio Jesus disse que nós seríamos perseguidos e oprimidos dia após dia. Amém? Então, é só para esclarecer e ficar bem entendido para nós. Opressão é uma coisa, você consegue levantar, você consegue adorar a Deus, você consegue ir para a sua igreja, você consegue interagir com a sua família, você consegue participar das datas comemorativas, você é até criativo em todas essas situações, essas questões. Mas depressão não tem nada a ver contigo. É um ministro de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, você não tem depressão, você tem opressão. E como o profeta Elias venceu, o anjo veio e lhe sustentou mais uma vez, porque grande era a caminhada. Deus já te sustenta nesse momento, e grande será a tua caminhada, e você ajudará outras pessoas que também acham que passam por isso, ou até mesmo se passam de fato, e assim vocês contarão a vitória em nome de Jesus. Fique firme, você não tem depressão, você passa pela opressão, e todos aqueles que andam com o Senhor, sempre no final da guerra, serão vitoriosos e erguerão o troféu. Amém? Fique com essa palavra, curta, se inscreva, compartilha, e até a próxima, em nome de Jesus.